do Senhor. Início então, capítulo 10, versículo 1, começa assim. Vamos lá, acompanhe conosco. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Ok. A única coisa que nós sabemos de Tolá é justamente que houve um reinado, ele liderou, logo após Abimeleque, ele lidera Israel. 23 anos. 23 anos, né? Poucas informações temos dele, né? Até a sua morte, o seu sepultamento. E depois sabemos quem o assume no seu lugar. Daí aqui, ó, depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamados povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camum. Ok. O que nós sabemos de Jair também? Um outro juiz, Que mais liderou uma 22 anos. Uma liderança, 22 anos, teve 30 filhos. Que montavam 30 jumentos. E que lideraram 30 cidades. Tá? São as informações que nós temos. Mas o que eu observo aqui é o seguinte, a gente vê com uma quantidade de anos, né, considerável, 23, isso? 22 anos, né, de liderança. Tá? De certa forma, sim, Israel não estava sem um líder, tá? E houve, de certa forma, alguém que se responsabilizasse por aquele povo, tá? Mas, como sempre, né, ele também vem a falecer agora. Então agora surge uma nova liderança. Agora, e aqui de Jair a gente observa, né, que a liderança dele foi passada aos filhos, né? Porque os filhos lideravam também 30 cidades. Então você vê assim uma coisa já passando de pai para filhos, né? Exatamente. Continuidade. O que eu quero chamar a tua atenção agora, então, queridos, é acerca não do próximo juiz que virá, também, tá? Que vai ser o Jefté, mas observe a condição em que o povo se encontrava antes que esse novo juiz, então, se levante como líder, tá? Olha a situação em que se encontrava o povo, tá? Vamos lá. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão e Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. Grande angústia dominou Israel. Então aqui eu quero chamar a sua atenção que, veja bem, tá? Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, algo que o Senhor reprova. Essa frase é tão costumeira, né, pastor? Isso. E ele começa descrevendo o que o Senhor reprova. Porque às vezes é fácil eu chegar e falar assim, eu estou fazendo algo que o Senhor reprova, você está fazendo algo que o Senhor reprova. Agora, o que o Senhor reprova? Então aqui ele começa a descrever o que o Senhor reprova. Daí ele fala assim... Servir aos Balaim, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E observe que na sequência ele fala assim, que os israelitas abandonaram o Senhor e não lhes prestaram culto. Ok? Além de seguir esses deuses, né? Porque veja bem, não estou dizendo que seria menos pior, mas digamos assim, eles seguiram esses deuses e continuaram adorando e cultuando a Deus. Tá? Simplesmente agregaram outros deuses. Não, já estava errado, mas abandonaram. Não, eles abandonaram o único, o verdadeiro, aquele que... Então, observe o que eles fizeram. Gente, que falta de senso. Além de adorar outros deuses, agora abandona o Deus dos seus pais, o de Abraão, de Isaac, de Jacó, daquele que vem fazendo toda aquela sequência de histórias e situações de libertação e conquista. Como é que pode deixar, né, um Deus único e verdadeiro em troca de outros deuses? É aquela famosa história assim, eles queriam quantidade e não qualidade, né? Então, observe que tudo isso faz com que o quê? Durante agora 18 anos eles sejam oprimidos. Israel é oprimido. Não só agora Israel, né? O povo de Gileade, né? Na terra dos amorreus, mas também agora eles... Aqui é a primeira vez que a gente vê aqui em Juízes, né? A palavra os humilharam.
né? Além de oprimiram, né? Então eles foram humilhados também. Exatamente, humilhados e oprimidos, tá? Então agora nós vemos o quê? Né, os amonitas, né? Eles também passando o Jordão para em busca de outras tribos, como Benjamim, como a tribo de Efraim, tá? E grande angústia dominou Israel. Queridos, esses foram tempos terríveis, difíceis, tempos... Angústia já é ruim, né? Grande angústia, então... E por que tudo isso? Porque abandonaram ao Deus verdadeiro, porque abandonaram ao Deus Criador e foram adorar outros deuses, cultuar outros daquelas nações. Aí você entende. Agora, veja só a resposta de Deus a tudo isso. Então, os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Essa é a conclusão deles mesmos. Mas demorou 18 anos, queridos, para eles chegarem a essa conclusão e fazerem esse clamor. Então, observe que tem coisas... Que demora para cair a ficha, né? Mas não é demora para Deus agir, é demora para a pessoa se reconhecer. Reconhecer, tá? Isso que eu mais assusta, digamos assim. Né? Por que você tem que perder 18 anos, 10, 15, sendo humilhado, 20, sendo oprimido pelo inimigo e não reconhecendo que... Por uma obstinação, tá? Então, daí a gente fica reclamando contra Deus. Porque se Deus existisse mesmo, Ele não deixaria eu passar por... Gente, não tem nada a ver. Você está passando isso porque você deixou de cultuar a Deus. Deixou de buscar aquele que é o teu Criador, que te criou. Deixou de adorar Ele, passou a adorar outras coisas, como talvez o trabalho, o dinheiro, né? Que são os deuses dessas outras nações. Quais são os deuses das nações? Essas nações nem existem para nós hoje. Sim, mas os deuses continuam existindo, tá? Quais são os deuses que dominam hoje? Né? O Mamon, o deus do dinheiro, tá? Hoje, né, as pessoas endeusam, né, os seus carros, os seus bens, o seu patrimônio, até mesmo os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, não que não deve amá-los, mas não deve idolatrá-los, adorá-los mais do que a Deus. Devemos cuidar da nossa família, tá? Mas não colocar ela como desculpa para nos afastar de Deus. Então, vamos ver aqui o que o Senhor fala, porque o Senhor dá uma resposta agora, tá, a essa conclusão deles, né, que eles clamam a Deus dizendo: pecamos contra ti, tá? Né, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto. Agora eles falam: puxa, está resolvido, agora caiu a ficha, eles sabem que errou, né, então agora está tudo solucionado, tudo resolvido. Veja o que Deus responde para essa afirmação deles. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Magoou, gente. Deus está magoado. Deus magoou. Tipo assim, ótimo, né? Eu já fiz isso por vocês lá atrás. Vocês clamaram, eu livrei vocês. Que bom que vocês reconheceram, que bom que vocês entendem por que vocês estão passando por isso. Que bom que vocês entendem porque vocês estão passando uma pandemia, tá? Só que é o seguinte, agora clame aos deuses de vocês. Clame aos deuses que vocês escolheram. Agora, pede para ele vir que eles os livrem tirar na a pandemia. Hora do aperto. Isso, né? Porque eu não vou, eu já fiz isso outras vezes. E vocês não. Daí você fala assim: meu Deus, mas que Deus sentido esse? Porque magoado. assim, o arrependimento, né? Ele é caracterizado por aquilo que você não volta a fazer. Isso é arrependimento, né? Puxa, me arrependi. Então ali é uma recorrência. Ali é recorrência, né? Tipo, eles, na verdade, por causa do aperto, da opressão, eles se arrependiam. Poxa, precisamos que o Senhor nos livre. Mas não havia um arrependimento sincero do coração. Porque quando há um arrependimento sincero do coração, você não quer voltar a fazer. Daí as pessoas falam: não, mas puxa, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Deus com certeza não vai deixar eles, né, nessa condição. Vamos ver, os israelitas porém disseram ao Senhor, vamos ver lá, 15. Os israelitas porém disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é uma coisa, tá? Mesmo Israel dizendo, né, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Deus não livrou.
Deus não livrou. O que acontece aqui foi o seguinte, veja bem, então Deus não livra eles, que Deus já tinha dito, mas não, agora não, agora vocês vão pedir lá para os outros deuses. O que acontece? Daí eles começam a jogar fora os deuses. Porque, queridos, Deus está acostumado com narrativa. Nós somos bons para falar, mas para fazer pouco. Se Deus tivesse feito alguma coisa aqui enquanto eles clamavam, tá? O que acontece? Se Deus tivesse feito alguma coisa, eles não teriam jogado fora os seus deuses, eles não teriam abandonado os seus deuses, eles não teriam deixado de cultuar os seus deuses. Mas então o que acontece agora? Tá? Eles começam a se desfazer da sua fé, se desfazer, né, das coisas que eles estão buscando, tá? E agora sim, então, para adorar Deus. Então primeiro eles corrigem o ato deles, para depois Deus fazer alguma coisa. E observe que a sequência fala assim, então eles se desfizeram, né, dos deuses estrangeiros, tá? E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Israel continuou sofrendo. Chegou uma hora que Deus não suporta mais. E aqui sim você vê o grande amor de Deus. Tá? É como se Deus estivesse falando assim, não adianta, não vou mais. Chegou uma hora, irmãos, acho que Deus tentava ficar na caixinha vazia para não ver o que estava acontecendo com o povo dele, né? Mas ele não consegue. Deus não suporta. Deus não consegue ver você sofrendo, por mais que você mereça, por mais que eu mereça, por mais que o povo merecesse, por mais que o povo tivesse sido a causa de tudo aquilo. Chega uma hora que Deus, tenta imaginar, gente, ele não suporta, ele não consegue suportar o sofrimento de Israel. É o povo dele, sabe assim? É o mesmo povo tendo errado, mesmo. Tá? O povo agora tendo voltado atrás, lançado fora os deuses, deixado de cultuar, começado a cultuar Deus, tudo certinho, quer dizer, agora Deus pode fazer. Não, mas Deus já tinha dado uma palavra. Tá? Não, agora vocês vão aprender. Tá? Só que Deus começa a ver o sofrimento daquele povo. Chega uma hora, a Bíblia fala assim que Deus não suportou. Tá? Então eu quero dizer uma coisa para você, queridos. A Bíblia fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não existe um coração que é verdadeiramente arrependido, tá? Que Deus vá permitir que você continue debaixo desse sofrimento. Deus não suporta ver você sofrendo quando você verdadeiramente se arrepende, quando você verdadeiramente busca cultuar a Deus. Você está ali pagando o preço. Porque eles falam assim, ó, faça conosco o que o Senhor achar melhor. Tipo assim, nós reconhecemos que erramos, nós sabemos que o Senhor tem razão. Se o Senhor quiser destruir a gente, né, nós vamos, mas eu não deixo de clamar a Ti, tem misericórdia, né? Livra-nos agora, foi o que eles pedem. Tá? E Deus, queridos, na sua infinita misericórdia, não suporta ver todas essas consequências que aquele povo está colhendo porque plantaram contra si mesmo. Não pense que isso hoje que nós estamos vivenciando aqui no mundo, né? Essa guerra biológica, essa terceira guerra mundial biológica aí, não é algo que nós não merecíamos. O homem plantou isso, o ser humano plantou isso. Isso é consequência de adorar outros deuses. Isso é consequência de adorar outras coisas, de se distanciar. Isso é consequência do distanciamento de Deus, da sua palavra e dos seus fundamentos. Tá? Agora eu digo para você, por mais que o povo está sofrendo, imagina Deus lá, né, como eles devem estar tendo que suportar, vendo o seu povo sofrer, vendo pessoas. Tá? Mas ele ainda está. Tipo, se eu fizer alguma coisa, eles não vão se arrepender. Eles não vão voltar atrás, eles não vão abandonar esses deuses, eles não vão, tá? E Deus não pode ele fazer isso, nós temos que fazer porque é nós que colocamos isso. Então, imagina como é que está o coração de Deus. Se você está aí com o seu coração preocupado, né? Sentido pelas pessoas às vezes que têm partido, imagina como está Deus, está insuportável para Ele. Se está difícil para você, saiba que está insuportável, mas Ele está lá, ó. Porque Ele precisa que nós nos arrependamos, Ele precisa que nós tiremos esses deuses das nossas vidas e voltemos a cultuá-lo verdadeiramente. Aí quando você está voltando a cultuar, os caras te impedem de cultuar. Por quê? Porque o diabo sabe. O diabo sabe que se você começar a cultuar a Deus, Deus não suporta aquilo. E Deus vem correndo livrar você e tirar você do seu sofrimento. Tá? Verso 17, então. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Aqui, irmãos, o Gileade, então, né? Israel estava ali, era o povo de Deus, né? Era uma região dominada pelo povo de Deus, mas agora os amonitas, então, está ali para conquistar, para dominar eles. E agora eles estão, na verdade, numa situação seguinte.
né? Alguém precisa nos livrar disso. Ou esse povo vai vir e vai nos dominar, e vai nos escravizar, e vai acabar com a gente, tá? Então aqui a gente vê o que eles estão oferecendo algo, né, para quem quiser chefiar ou liderar eles nesta batalha, né, dos amonitas contra Gileade. Então agora, amanhã você vai estudar com a gente, que é onde justamente então se levanta, né, um novo juiz, tá? E que você vai conhecer toda a história desse juiz que se chama Jefité, de quem ele era filho, as vitórias que Deus deu, as derrotas que ele obteve, né, e tudo mais. É uma história bem interessante, vale a pena você estar com a gente. Bom, e é isso aí, né? Então, que bom aí que nós